Boa noite, professora. Eu me chamo João Lucas e vou falar um pouco sobre funções em Python. O que é uma função em Python? Função em Python é uma parte de um bloco de código onde você consegue reutilizar várias vezes para fazer uma determinada função. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero pegar dois números e somar. Para isso eu vou ter que criar o quê? Duas variáveis, criar aliás duas por números e uma para soma, armazenar a soma. E se eu quiser somar mais dois números, eu vou ter que criar mais duas variáveis dos números e mais outra variável para adicionar essa soma. Em função, eu posso simplesmente otimizar essa ação. Vou criar aqui em função em Python, chama def. Né? Vou nomear ela agora um calc soma, tem que ser bem objetivo para denominar o nome das variáveis, das funções. Em seguida, vou passar como parâmetro os dois números, né? Pode ser nenhum ou vários, mas nesse caso são dois números. E eu vou retornar logo a soma entre eles, n1 e n2. Fora da indexação da função, eu vou criar duas variáveis, n1 valendo 2 e n2 valendo 9. Vou printar e vou chamar a variável, que soma, e vou passar como parâmetro n1 e n2. Se eu pegar e somar essas variáveis, vai dar 11. Por quê? 2 mais 9 é 11. Então, eu literalmente, em vez de eu ter criado diversas variáveis para armazenar, eu apenas criei duas variáveis e printei chamando a função, o que otimizou muito o código. Também existe a função recursiva. O que é uma função recursiva? Função recursiva é quando você, dentro da própria função, você chama ela. Por exemplo, uma Fibonacci. O que é um cálculo Fibonacci? É que, por exemplo, esse 1, para eu chegar no 2, para chegar no meu sucessor, eu tenho que somar eu mesmo com o meu anterior. Então, para chegar nesse 2, eu tenho que somar 1 mais 1. Para chegar em 3, eu tenho que chamar 2 mais 1. Para chegar em 5, chamar 3 mais 1. E assim sucessivamente. Tendo essa ideia, eu vou criar uma função chamada Fibonacci. Atribuir a ela só um parâmetro, que é n. Né? Vou só concatenar isso aqui. Em seguida, eu vou dar do parâmetro. Se eu digitar 0, eu vou receber o quê? 0. Mesma coisa aqui do 1. Se eu retornar, vou retornar 0. Então, se eu retornar 1, se eu botar n igual a 1, eu quero que me retorne 1. Aí, aqui está a parte final, né? A parte principal. Que se não chegar nem em 0 nem 1, eu vou fazer esse cálculo. Vou chamar a função Fibonacci, né? Que vai ser n menos 1 mais Fibonacci n menos 2. Por que isso? Por quê? Para eu chegar nesse 2, o que eu preciso fazer? Somar meu antecessor com meu antecessor do antecessor, que é esse. Então, é basicamente o que eu estou fazendo. Eu vou pegar o 2, o 2 não é parecido nem com 0, nem é igual a 1. Então, venho para cá. 2 menos 1, eu vou tirar o Fibonacci de 1. E o mais, aí eu chamo de novo a função. E 2 menos 0, 2 menos 2 é 0. Então, eu vou achar o Fibonacci de 0. Vamos à prática? Vamos printar isso aqui. Vou chamar a função Fibonacci. Vou passar logo o parâmetro. Né? Logo 2. Ele tem que me retornar o quê? Ele tem que me retornar 2. Aliás, ele tem que me retornar 1. Por quê? Porque se eu digitar 1 aqui, e se eu digitar 2, ele vai me retornar 1 e 0. 1 mais 0 vai ser 1. Mas se eu quero retornar o que vale 3 aqui, então tem que retornar o terceiro. Para retornar o terceiro, ele vai me dar 2. O que é? Se eu somar esses dois aqui, ele me dá o terceiro. Então, isso é uma função recursiva. Outra aplicação de função recursiva é quando você vai fazer fatorial somatório de um determinado número. E a função recursiva é muito boa porque ela otimiza o código como um todo. E também eu vou falar um pouco sobre a diferença de passagem por parâmetro para passagem por referência. Passagem por parâmetro, você copia apenas o valor daquela variável, modifica na função e retorna ela, mas não altera a original.
Por exemplo, vamos querer um dobro de um número. Vou chamar aqui de n. E eu vou pegar, eu vou fazer 2. Isso aqui é a mesma coisa que eu chamar a variável, fazer x é igual a x vezes 2. Eu vou aqui fora criar a variável, né? 5. Vou chamar ela aqui na função e vou printar x. Se eu fizer isso, aliás, eu errei aqui o nome da variável, perdão, do parâmetro. Se eu fizer isso, ele vai me retornar 5. Por quê? Ele não deveria me retornar 10? Porque o ambiente da função ele é interno em relação ao código principal. Então, se você alterar, ele apenas copiou aqui o valor de 5, multiplicou para 10 e apenas ficou lá. Ele não pode alterar, ele não pode dizer que x é igual a 10 aqui. Por quê? Porque apenas copiou o código. E isso tem um pouco a ver com o quê? Vou falar agora por referência. Por referência, existem dois tipos, o imutável e imutável. Ambos pegam pelo endereço da variável, onde eles pegam o endereço e depois aplicam aplicam o que a função permite e alguns são mudáveis, outros não. Quais são os imutáveis? É o string, o int e o float. São os principais, os mais conhecidos. Por exemplo, eu vou fazer aqui mesmo em cima, dobro de número. Vamos pegar e eu vou trocar essa variável. Eu não quero A, eu não quero X, eu quero A. Eu vou trocar e vou botar igual a 7. Vou chamar aqui, ó, A. Percebe que deu 7. Por que você pensou? Você poderia ter pensado que poderia dar erro, porque aqui é A, aqui é X. Mas não, por quê? Porque ela não quer saber se o nome dessa variável é igual a esse parâmetro. Ele não quer saber. Ele apenas, eu apenas joguei essa variável para ele pegar como parâmetro e ele pega o endereço da variável. Com o endereço da variável, ele consegue saber qual é o tipo que ela é e o que está armazenado nela. Por exemplo, ele soube que aqui era 7, então aqui daria 14. Só que ainda eu não consigo alterar minha variável principal. Por quê? String não, aliás, inteira, ela não é modificada, ela é imutável. É totalmente diferente da função mudável, que é a função das mudáveis, que são array, dicionário e lista. Um exemplo prático é eu quero criar uma função chamada adicionar tarefa, onde como parâmetro eu vou chamar tarefa. Vou aqui e vou adicionar a tarefa, né? Vou estudar Python. Fora, eu vou criar uma tarefas, né? uma lista chamada tarefa. Aqui eu vou botar comer, aqui eu vou botar dormir. Em seguida, eu vou chamar a função, adicionar tarefa. Vou chamar tarefas. Em seguida, vou printar tarefas. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você consegue perceber que nas minhas tarefas tinha comer e dormir. Comer e dormir. Só que apareceu uma terceira, que foi a que eu adicionei, estudar Python. Então, o que aconteceu? Eu botar como parâmetro minha lista, ele conseguiu observar que esse objeto, que essa variável, que ele pegou pelo endereço, esse objeto era do tipo lista. Então, o que ele fez? Ele pegou essa lista e conseguiu modificar, porque a lista é uma coisa mudável, então ela é fácil de ser manipulada. Então, eu consegui pegar essa variável, eu consegui pegar essa lista e mudar. Então, é isso que eu tenho que falar sobre variáveis, sobre funções em Python. E desde já agradeço a oportunidade.